Eliminei o Google da minha vida, ele estragou tudo. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal que está falando pelo Gerson, lista CLPI, e hoje vamos para o terceiro episódio da nossa série Bloqueando as Empresas de Tecnologia, né? E hoje vamos falar aqui, né, do Google, vamos eliminar. Já é o terceiro episódio dessa série que a gente está fazendo o react desse artigo aqui do blog. Hoje vamos bloquear o Google. Primeira semana foi a Amazon, segunda semana foi o Meta, o Facebook, e agora estamos eliminando o Google da nossa semana, tá? Então vamos aqui fazer o react, né, desse artigo, um rápido, breve artigo, para a gente entender como é que o Google está impactando, né, a nossa vida se a gente tentasse eliminar ele. Semana 3, Google. Há muito tempo o Google cometeu o erro de adotar o lema "não seja malvado" como uma alfinetada aos concorrentes que exploravam seus usuários. A Alphabet, para quem não sabe, a Alphabet é a dona do Google, tá? Empresa controladora do Google, ele coloca aqui embaixo. Desde então relegou a frase a um segundo plano em seu código de conduta corporativa, presumivelmente devido à dificuldade de se viver de acordo com ela. O Google não é estranho a escândalos, mas 2008 foi um ano marcante. A empresa cobertou a potencial exposição de dados de 500 mil de pessoas que provavelmente se esqueceram que ainda usavam o Google Plus. É bastante coisa, né? Foi flagrada tentando construir um mecanismo de busca censurado para a China. Que loucura. Eu não me lembro essa história aqui, eu não me lembro da China. Seus próprios funcionários pediram demissão em protesto contra o apoio do Google ao Pentágono no desenvolvimento de inteligência artificial. Milhares de outros funcionários se demitiram devido aos pacotes de indenização exorbitantes pagos pela empresa a executivos acusados de má conduta sexual. E críticos da privacidade denunciaram o apetite insaciável do Google por dados. Desde a captura de informações de localização de maneiras inesperadas, uma prática que o Google mudou quando exposto, até a captura de transações com cartão de crédito, uma prática que o Google não mudou e no qual parece se orgulhar. Eu não sabia desses pontos do Google aqui, tá? Confesso que eu tô bem, entendendo agora. Estou me despedindo de tudo isso essa semana como parte de um experimento para viver sem as gigantes da tecnologia. Estou cortando o Google da minha vida, tanto abandonando seus produtos quanto me impedindo tecnologicamente de interagir com a empresa de qualquer forma. O engenheiro Mary Walter, né, velho conhecido nosso aqui, construiu uma rede privativa virtual, uma VPN, que impede meu celular, computador e dispositivos inteligentes se comuniquem com os 8.699.648 endereços de IP controlados pelo Google. Cara, é muita coisa. Isso vai me causar algumas dores de cabeças enormes. A empresa criou inúmeros produtos realmente úteis que alguns usamos intencionalmente e outros invisivelmente. A contrapartida, o Google nos rastreia em todos os lugares, isso é um fato. Tenho receio de bloquear completamente o Google da minha vida devido à minha dependência aos seus produtos. A empresa praticamente se instalou no meu cérebro em algum lugar próximo ao hipocampo. O Google Agenda me informa o que eu preciso fazer em qualquer dia. Uso o Google Chrome para navegar na internet no meu computador, Gmail para e-mails pessoais e profissionais. Recorro ao Google para todas as perguntas e pesquisas. Nessa época não tinha chat GPT ainda, tá? Era 2019. O Google Docs é onde eu guardo os rascunhos das minhas histórias, meu romance de zumbis inacabado e um controle constante das minhas finanças. Uso o Maps para chegar praticamente a qualquer lugar. Fiquei chocado ao perceber que remover o Google da minha vida levou apenas algumas horas dolorosas. Como eu estou bloqueando o Google com a VPN, preciso encontrar alternativas para todos os serviços úteis que o Google oferece e sem os quais a minha vida praticamente deixaria de funcionar. Migrei meus favoritos do navegador para o Firefox, feito pela Mozilla, tá? Mudei o mecanismo de busca padrão no Firefox e no meu iPhone do Google. Um privilégio pelo qual o Google supostamente paga a Apple até 9 bilhões por ano para o DuckDuckGo, que respeita a privacidade. É um mecanismo de busca que também lucra com anúncios, mas não rastreia as buscas dos usuários. Bem louco, né? O quanto o Google paga para a Apple para poder ser o mecanismo de busca padrão deles, tá? É muita grana, só para poder ser o mecanismo padrão. Esse DuckDuckGo eu já ouvi falar, mas nunca usei, né? Não sei, se você já conhece ou já usou, bota aqui nos comentários. Baixei o Apple Maps e o app MapQuest no celular. Ouvi dizer que o Apple Maps está melhor do que era antes. Eu ainda acho bem ruim, para ser bem honesto. E caramba, o MapQuest ainda existe. Acho que não uso desde os anos 90, isso eu nem conheço. Ou seja, antes da época dos smartphones, quando eu tinha que imprimir mapas para usar no carro. Caraca. Eu mudo para o aplicativo do calendário da Apple e crio novos endereços de e-mail no ProtonMail e RiseUp.net. Esse também eu nunca nem ouvi falar. E direciono as pessoas para eles por meio de respostas automáticas do Google. Dica: a maneira mais fácil de zerar a caixa de entrada é começar com uma caixa de entrada totalmente nova. Faz sentido. Abandonar o Google não é algo natural para mim. Além de me repreender mentalmente toda vez que falo em bugar, aquela velha slang, né, aquela velha gíria, alguma coisa, preciso criar uma pasta de aplicativos proibidos no meu iPhone, porque do contrário, meu dedo continua abrindo Gmail, Google Maps e Google Agenda por hábito.
Os 3 aplicativos que, junto com o Instagram e o Words of Friends, são os que mais uso. Não há como eu excluir completamente as contas do Gmail como eu fiz com o Facebook. Primeiro, seria um enorme erro de segurança liberar meu endereço de e-mail para outra pessoa. Utilizar e é praticamente pedir para ser hackeado. Atualização. Embora outras empresas reutilizem endereços de e-mail, muitos funcionários do Google me informaram, desde a publicação deste artigo, que o Google não faz isso. Segundo, tenho muitos documentos e conversas e contatos armazenados lá. O espaço infinito oferecido pelas gigantes tech nos transformou em acumuladores digitais, de fato. E esse acúmulo de dados pode ser uma mina de ouro para gigantes da tech, permitindo que o Google, por exemplo, crie um recurso de resposta inteligente que vasculha bilhões de e-mails para ver como você gostaria de responder a mensagem de um amigo. Que maravilha, não é? Este experimento não se trata apenas de boicotar os produtos do Google. Também estou impedindo que meus dispositivos interajam com o Google de uma forma invisível ou em segundo plano, que representa alguns grandes desafios. Certa manhã eu tinha uma reunião no centro da cidade. Saí do meu apartamento com tempo suficiente para chegar lá de Uber, mas quando abri o aplicativo ele não funcionou. O mesmo aconteceu com o Lyft. Lyft eu acho que é um pareio, né, do Uber. Descobri que ambos dependem do Google Maps, de forma que eu não conseguia inserir meu destino enquanto bloqueava o Google. Fiquei perplexa, não havia táxi por perto, então tive que pegar o ônibus. Acabei chegando atrasado na reunião. O Google é um gigante quando se trata de mapas. De acordo com diversas pesquisas, a grande maioria dos consumidores, até 77%, usa o Google Maps para se orientar pelo mundo, e a grande maioria das empresas depende da API do Google Maps para liberar mapas em seus sites e aplicativos, segundo os dados do iData Labs, StackShare e BuiltWith. Até mesmo o rival histórico do Google, o Yelp, usa o serviço para mapas em seu site. Esse Yelp eu confesso que eu não conheço. Embora utilize o Maps em seus aplicativos para iPhone, Luther Lowe, chefe de políticas e principal crítico do Google no Yelp, afirma que não existem boas alternativas ao Google quando se trata de mapa, o que obriga a empresa a pagar o seu concorrente pelo serviço. Você vê que loucura, né? Os caras têm uma capilaridade, um negócio tão enraizado que paga o concorrente para usar um sistema deles. É gigante, tá? Em sua API de mapas, o Google sempre ofereceu um produto gratuito ou muito barato que lhe permite dominar o mercado. Agora, está fazendo um movimento monopolista clássico. O Google anunciou no ano passado que aumentará os preços dos seus serviços de mapas, levando desenvolvedores de toda a web ao pânico, pois o Google Maps está anos-luz à frente dos concorrentes. Cara, que estratégia fenomenal, né? Os caras simplesmente liberaram os API do Google de graça ou a preços muito baixos, e agora que já domina o setor diz, eu vou pagar, eu vou cobrar mais caro, ou vocês pagam ou ficam sem. Genial. Ao usar o MapQuest para navegação, conheço bem as desvantagens dos concorrentes do Google Maps. Eles constantemente me colocam em engarrafamentos terríveis durante meu trajeto diário, provavelmente porque não possuem os dados em tempo real de milhões de pessoas que o utilizam. Faz sentido. O Google, assim como a Amazon, está profundamente integrado à infraestrutura de serviços online e às ofertas de outras empresas, o que é frustrante para todos os dispositivos conectados em minha casa. Sua casa inteligente envia um ping para o Google a cada hora, sempre no mesmo horário para determinar se está ou não conectado à internet, Drew me conta. O que me parece irônico, porque os engenheiros desses dispositivos decidiram determinar a conectividade com toda a internet com base no tempo que a atividade de uma única empresa. É uma boa metáfora do quão longe a internet se desviou da sua promessa original de descentralizar o controle. Irônico. Em alguns casos, o bloqueio do Google significa que os aplicativos simplesmente não funcionam, como o Lyft, Uber ou Spotify, cuja música é hospedada no Google Cloud. O efeito mais frequente do bloqueio do Google, porém, é que a própria internet fica drasticamente mais lenta para mim. Curioso, né? O cara sem o Google deixa a internet mais lenta, né? Isso aí eu não sabia. A maioria dos sites que visito tem tempos de carregamento frustrantemente longos, porque muitos deles dependem de recursos do Google e ficam confusos quando o meu computador não permite que se comuniquem com os serviços da empresa. No Airbnb, as fotos não carregam. Os artigos do New York Times não aparecem até que o site tente e fale carregar o Google Analytics. O Google Pay, Google Notícias e o anúncio do Google e um rastreador do DoubleClick. Enquanto estou sentado olhando para a tela e tamborilando os dedos, tenho flashbacks de quando usava computadores com conexão de escada nos anos 90 e lia um livro enquanto esperava os sites carregarem. Que louco deve ser, né? É incrível ver com que frequência os sites tentam exibir rastreadores, anúncios e análises do Google antes do próprio conteúdo. Poucas horas após o início do primeiro dia de bloqueio do Google, meus dispositivos tentaram acessar os servidores do Google mais vezes do que as 15 mil tentativas de contato com o Facebook durante toda a semana anterior. Você vê que louco, né? No primeiro dia tentou mais do que uma semana inteira no Facebook. Ao final da semana, meus dispositivos haviam tentado se comunicar com os servidores do Google mais de 100 mil vezes. Cara, é muita coisa, assim. É quase
7 vezes mais, né, do que ali o do Meta. O número comparável ao da Amazon, que tentou 293 mil vezes durante o bloqueio. A maioria das tentativas de contato com o Google parece ser na forma de rastreadores, anúncios e recursos incorporados em sites. Muitos dos sites que visito precisam carregar fontes do Google, um recurso gratuito e de código aberto lançado pela empresa em 2010, que são baixadas dos servidores do Google e armazenadas em cache no navegador. Ter acesso rápido a uma variedade de fontes que não estariam disponíveis no meu computador geralmente ajudam os sites a carregarem mais rápido. Mas para mim, durante o bloqueio, o efeito é o oposto. Considerando que o Google já possui tantas maneiras de rastrear a atividade digital das pessoas, fico preocupado ao ver como o uso das fontes do Google é onipresente na web, mas a empresa prometeu que não as usará para rastrear os usuários de um site. Então, pelo menos isso. De todas as coisas obscuras que o Google faz, essa não parece ser tão obscura assim. É preciso reconhecer que as gigantes da tech ajudaram a criar uma infraestrutura de internet mais rápida e eficiente. De fato, hoje em dia é muito mais rápido que antigamente. Infelizmente, essa infraestrutura está repleta de rastreadores e anúncios. Meu bloqueador é uma aberração grosseira que joga fora o bebê junto com a água do banho, invadindo a privacidade. Estou extremamente preocupado com a vigilância do Google, diz Shane O'Brien, professor de Direito na Faculdade de Direito de Yale e fundador do Laboratório de Privacidade de Yale por telefone. E não é qualquer telefone. O'Brien tem um telefone Android sem Google. O Google comprou o Android em 2007 no melhor negócio de todos os tempos. E em seguida começou a insistir que as empresas de telefonia que usavam um sistema operacional, que representa cerca de 80% do mercado, incluíssem o aplicativo Google e os tornassem as opções padrão. Essa pequena diretriz levou os reguladores europeus a aplicarem uma multa de 5 bilhões a empresa no verão passado. Caraca, os caras deram uma compra genial, tá? Em uma decisão antitrust que agora obriga o Google a cobrar uma taxa de licenciamento por aplicativos e serviços dos quais a maioria dos fabricantes de telefones se tornou dependente. Para remover o serviço do Google do seu Android, o O'Brien teve que instalar um sistema operacional personalizado. Cara, diga aí que complexidade para o cara só não usar o Google. A ironia é que os telefones nos quais é mais fácil fazer isso são os telefones para desenvolvedores do Google, as linhas Nexus e Pixel. Não conheço nenhuma dessas, por sinal. Diz O'Brien. Portanto, o sistema operacional é livre do Google, mas o telefone é fabricado pelo Google. Contraditório, né? Porque se você tem que instalar um sistema operacional que não é do Google, o telefone do Google é melhor para fazer isso. Mas você tem que comprar o telefone do Google, né? Os caras são muito sacanas. Droga, isso significa que não é uma opção de smartphone para mim durante a última semana do experimento, quando planejo bloquear todas as 5 grandes empresas de tecnologia de uma só vez. Essa mulher é maluca. O Brian disse que está preocupado de modo geral com o uso da tecnologia para nos vigiar em todos os aspectos de nossas vidas, mas que sua maior preocupação é com o Google. Cara, eu não sei, até agora parece que a Amazon, no meu ver, ainda consegue desbancar o Google nesse aspecto. O Google é a maior ameaça em termos de tamanho e quantidade de dados que possui, e eles são realmente muito bons em processar esses dados. Se você puder sair do ecossistema problemático do Google, faça isso. Mas, caso contrário, tente usar apenas um ou 2 aplicativos. Mesmo eu, como ativista nessas questões da privacidade, não consigo me isolar completamente. Bem louco, né? Você vê que o cara que tenta de fato se desvincular, desconectar, nem ele consegue se conectar do Google. Eu me desconectei completamente do Google, mas isso está dificultando muito o meu trabalho. As mãos invisíveis do Google estão por toda parte. Estou bloqueando o sistema que usamos aqui na Gizmodo para publicar blogs, porque eu sempre usei o Google como meu login. Para descobrir por que o Dropbox não está funcionando, examinei o HTML da página, o código invisível que compõe o site, e descobri que o Google é mencionado dezenas de vezes. O Dropbox até mesmo inclui um link para a política de privacidade do Google em sua página inicial, porque eu uso o Google para garantir que um visitante do site seja uma pessoa real. Como estou bloqueando o Google, Dropbox pensa que não sou uma pessoa real e não permite fazer o login. Cara, muito louco isso, né? Estou pesquisando para uma matéria que me levará à África do Sul e preciso ver imagens de prédios ao nível da rua. Percebi que não sei como fazer isso em Street View do Google, então a pesquisa terá que esperar. O Google mapeou o mundo de forma tão completa que me sinto parcialmente cega sem ele. Maldito Google. Vocês nos deram alguns produtos realmente úteis ao longo dos anos, mesmo que nem todos tenham gostado. Se eu continuar assim, será um estilo de vida mais caro, embora tudo que eu uso esta semana seja gratuito. Alguns serviços deixarão de ser se eu me tornar um usuário frequente. O Pronto Mail cobra após 500 MB de dados. Eu tenho 14 vezes mais dados só no meu Gmail pessoal e gratuito. Optar por empresas descentralizadas e focadas em privacidade significa que você pode ter que pagar por um serviço, já que elas não necessariamente monetizam seus dados. É um fato, né? Tipo, vai querer algo mais privativo e tal? Vai ter que pagar. Não quer, vai ter que compartilhar as informações com todo mundo.
Uma desvantagem maior é que o Google é realmente muito bom em muitas coisas que fazem sinto falta dessas funcionalidades. Por exemplo, o DuckDuckGo funciona para as minhas buscas na internet, mas não é tão preciso quanto quanto a busca do Google. E sim, é invasivo à privacidade o fato do Google coletar todos os nossos dados o tempo todo, mas adoro que quando recebo um e-mail sobre o voo, o Gmail automaticamente avisa o Google Agenda para adicioná-los à minha agenda. Vale a pena essa troca? Milhões de pessoas parecem achar que sim. Por um lado você tem tudo automatizado, tudo se integrado e fácil. Por outro, você está abrindo sua privacidade abertamente aí para as empresas. Minha impressão geral desta semana é que o Google está presente em quase tudo na internet. Eu me deparo com ele em praticamente todos os sites e aplicativos que uso. Bloquear o Google da minha vida foi quase tão difícil quanto bloquear a Amazon. Realmente parece que a Amazon foi bem pior. Da qual depende grande parte da internet que não é a do Google. E um dia, bloquear o Google poderá ser ainda mais difícil com o Sidewalk Labs, um produto da empresa para inteligenciar as áreas urbanas. Os rastreadores do Google se estenderão ao mundo real, monitorando não apenas como navegamos na internet, mas também como nos movemos pelas nossas cidades. Isso levaria a um rastreamento que Dhruv e eu talvez não conseguíssemos impedir. Muito louco. A seguir, Google. A seguir, Microsoft. Cara, muito louco essa questão do Google. Parece que o Amazon já está muito mais enraizada, pelo menos isso em 2019. Hoje já deve estar tudo bem pior. Mas desses todos aqui, Amazon e Google de certeza foram os piores mesmos. Mas estou gostando porque está me dando uma visão muito diferente e inovadora do que essas empresas fazem, como estão impactando a nossa vida sem mesmo a gente saber. Porque fala, cara, vou deixar de usar a Amazon. Ah, não, vou deixar de ter um Alexa, vou deixar de comprar um negócio ali e tal. Cara, é muito mais complexo do que isso. Muito mais. E aqui a gente está vendo isso na prática. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, Microsoft. Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. É só o começo. Beijo a você no próximo vídeo.